só trabalho com bebês e esse programa é o Maternidade em Foco, feito especialmente para você, mamãe, gestante, para poder trazer todas as informações de qualidade e precisas, feita com todo carinho da tia Ana e da TV em Foco para você. Agora vamos ouvir uma história real que representa muitas famílias, o olhar de uma mãe e de um pai no início da jornada dos primeiros meses de vida para o desenvolvimento motor. Cláudia, Célio, sejam muito bem-vindos. Prazer, obrigado por vocês estarem aqui. Prazer, eu que agradeço pelo convite, poder relatar um pouquinho da nossa história e que isso alcance outras famílias para que não percam tempo. Eu sou a Cláudia, mãe da Lorena, uma bebê muito saudável, agora ela está com 1 ano e 2 meses. Porém, nos primeiros meses ela apresentou uma coisa que eu não conhecia, torcicolor congênito. E o pai também vai falar um pouquinho. Meu nome é Célio, pai da Lorena. A minha primeira observação com relação à Lorena foi na primeira noite após o nascimento dela. Eu observei que ela tinha preferência pelo lado esquerdo e ela chupava o dedinho do lado esquerdo. E no primeiro momento eu imaginei, ela vai ser uma pessoa canhota. E com o passar do tempo foi descoberto outras coisas, a qual a gente vai relatar aqui nesse momento. Então conta para mim um pouquinho, lá no começo, quando vocês olhavam para Lorena, vocês já citaram um pouquinho do que aconteceu, o que chamava mesmo a atenção de algo que vocês esperavam e que não estava acontecendo ali ao longo desses primeiros meses de vida dela? Ela não virava de jeito nenhum o pescoço para o lado direito. Os movimentos com as mãos também não. Então, ao invés dela virar o pescoço, ela virava o corpo. E isso começou a chamar a atenção de que algo não estava bem. Porém, como eu não conhecia torcicolor congênito, eu fui achando que aquilo ali era uma preferência dela e estava tudo bem. Só que não. E a ajuda de um profissional que nos orienta, nos leva para o caminho certo, é a única saída que nós temos quando não temos conhecimento sobre o assunto. E você já tinha percebido essa preferência, e você também, Cláudia, que era difícil dela vir para o lado direito dela. Conforme foram passando os meses, o que foi ficando mais evidente para vocês e como é que vocês chegaram até o início do tratamento, no caso da fisioterapia? A evidência, eu percebi que ela estava se limitando ao desenvolvimento natural de um bebê, que os movimentos que eles fazem, virar o pescoço para os 2 lados, que é muito comum em bebê, isso ela não fazia. E geralmente quando ela estava dormindo, eu ia com a mãozinha e virava o pescoço dela para o lado direito. Parecia que tinha uma mola. Eu virava, na mesma sequência, ela fazia o inverso. E por um período ela teve muitas cólicas e gases. Então, quando ela pegava no sono, eu falava, não vou mexer, porque ela demorou muito para dormir. E nisso foi passando o tempo. Porque eu sabia que se eu virasse para o lado direito, ela ia virar para o lado esquerdo. E para não correr o risco dela acordar, sempre, às vezes eu deixava. Então, isso, ao longo do tempo, eu acabei me sentindo culpada por isso também. Por não insistir no meu pressentimento. E é algo que os pais, eles sentem mesmo, culpa. E eu gosto muito de dizer para vocês que não é culpa do pai e da mãe. Infelizmente, é culpa de quem está acompanhando e não fez a orientação adequada e conseguiu com que aquela mãe, aquele pai, tivesse o entendimento do que está acontecendo com a criança para poder realizar o tratamento adequado. Mas foi muito diferente no caso da Cláudia, porque ela teve um pediatra
da Lorena, o qual foi extremamente importante nesse início do tratamento, no diagnóstico e na indicação do profissional, né? Então, isso foi muito importante, só que a Lorena demorou para começar o tratamento. E aí, a gente queria entender, porque ela começou o tratamento com quase 6 meses, mas, como você mesmo disse, Célio, desde quando ela nasceu, vocês já tinham percebido essa preferência. Por que demorou tanto para começar o tratamento dela? No meu entender, a gente ficou com uma coisa na cabeça que era preferencial. Ou eu cheguei até a pensar assim, a mãe é canhota, ela vai ser. Então ficou isso na minha mente. Como a mãe fica mais presente do que o pai, normalmente, ela foi mais observadora. Então ela começou a levar a informação para o pediatra. É isso, é aquilo, tá assim. E a minha segunda observação foi que é o que a Cláudia falou, era muito rápido ela desvirar, mesmo dormindo ela não ficava, ela já virava o corpo total. Então a observação minuciosa foi mais da Cláudia, e levando a informação. Não podemos esquecer que se o pai e a mãe vê algo diferente na criança e não leva essa informação, um pediatra ou qualquer outro profissional não pode adivinhar. Então é uma coisa boba. Fale, porque dali pode surgir um tratamento que não demore muito. Não, já vai agora. Não esperar. A informação é importante para que o profissional possa ver as coisas de uma forma mais clara, né? E no caso da Lorena, ela sempre foi acompanhada pelo pediatra, o Dr. Marcelo, que quando eu cheguei no consultório e relatei para ele tudo o que estava acontecendo, ele virou o pescoço dela e dali ele já deu o diagnóstico, torcicolor congênito. E eu levei um baita susto, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. E ele falou, olha, serão muitas sessões de fisioterapia, mas eu vou lhe indicar uma ótima profissional que eu conheço de perto, que fez fisioterapia em outros pacientes meus. E aí, nisso, ele, inclusive, já colocou o telefone da doutora Ana e já me indicou. Então, assim, além dele ser um excelente profissional, que já deu o diagnóstico, já deu a solução, que é uma profissional da área, quando você vai procurar um profissional que você já tem uma indicação, principalmente de um pediatra, já é meio caminho andado. Então, sem dúvidas, eu confiei na doutora Ana de olhos fechados quanto ao tratamento da minha filha. E após 6 meses, eu não me arrependi 1 minuto e 1 segundo. Sou muito grata. Muito obrigada. E conta por que demorou. Então, foi diagnosticado muito cedo, mas existe aí algumas coisas que aconteceram que a gente começou um pouco mais tarde o tratamento da Lorena. Infelizmente, eu passei 2 meses em Minas Gerais, no interior, de licença maternidade, para aproveitar um pouco, porque depois eu voltaria a trabalhar. Nesse período, interior de Minas, dependendo da cidade, não tem o profissional que tem esses olhos para a profissão, né, de expandir. E quando eu relatei para a pediatra sobre o assunto, ela só sugeriu virar o lado do berço. Então, assim, foi uma visão dela. Obviamente que eu não estou ocupando de jeito nenhum, que ela não deu atenção, mas é o que a cidade tem para oferecer, né? É um pouco limitado e tá tudo bem. Então, nesses 2 meses que eu fiquei em Minas, para ficar de licença maternidade, foi o período do atraso no começo do tratamento da Lorena. Mas que, graças a Deus e a doutora Ana, ela compensou muito bem esse desenvolvimento. Quando a Lorena chegou, a gente, né, quando fez a avaliação, né, Cláudia, a gente percebeu o quanto era difícil para ela e quanto ela tinha de limitação de movimentação para girar esse pescoço para o lado direito. E também foi observado que ela tinha uma assimetria na face muito importante, devido a todo o corpo dela também estar assimétrico. Então, ela tinha uma assimetria no rosto, ela tinha uma inclinação da cabeça e ela também tinha uma assimetria no corpo.
E eu me lembro que uma das primeiras sessões, né, a Lorena tinha muita dificuldade de descer o ombro, de girar a cabeça, né, de inclinar a cabeça do lado direito para o lado esquerdo. E quando a gente começou a abrir, começou a mobilizar ela, começou a abrir aqui, porque ela tinha tanta marca vermelha nesse pescoço. E conforme a gente foi fazendo, e claro, gente, ela se sentia extremamente desconfortável, né? E eu agradeço demais a sua confiança, porque não é fácil, gente, você tá ali, a sua filha tá chorando e o profissional tá mexendo. E começou a sangrar um pouquinho, né, Cláudia? Tamanha a tensão que ela tinha até a gente conseguir liberar e falar: a Lorena tem pescoço, não é? E foi um ganho a cada vez que vocês vinham. E a gente teve uma participação que a gente não pode deixar de citar, no caso da Lorena, que foi o berçário que ela estudava, né? Que ela estuda ainda, no caso. A tia que ficava com ela foi muito parceira, isso é muito legal, sabe? A gente tem que falar muito sobre isso, porque a Cláudia e o marido, eles estavam trabalhando e a Lorena passava o dia todo na escola. E a gente teve uma participação muito grande do berçário, da tia, principalmente, que ficava com a Lorena, de fazer os exercícios que a Cláudia levava para ela, que precisavam ser feitos, que precisavam ser estimulados com a Lorena. Então, ela foi incentivada muito e muito durante o dia. Claro, depois chegava em casa, a Cláudia também e o Célio iam fazendo o que era necessário, que eles tinham todas as informações. Por isso que informar a importância de deixá-los calmos e tranquilos quanto ao processo e essa jornada desse tratamento. Com certeza. A escola Doce Poli foi essencial no tratamento da Lorena. E a tia D, ela foi muito compreensiva, porque ela não tinha só a Lorena para olhar durante o dia. E eu nunca exigia nada, porque eu sei que a escola não tem essa obrigação. No entanto, cada vez que eu relatava a ela tudo o que estava acontecendo, ela ia me ajudando, fazendo alguns exercícios, até mesmo incentivar o lado direito, que era onde a Lorena tinha mais dificuldade. E esses 6 meses, o tratamento foi uma vez por semana com a doutora Ana, a tia D na escola todos os dias, e eu, mãe, o Célio, pai, em casa à noite, fazendo sempre esse ir para o lado direito, olhar para o lado direito. Então, foram 3 ajudas trabalhando simultaneamente para conseguir chegar ao resultado final, que hoje a gente percebe que a Lorena já compensou todo o atraso de desenvolvimento, e ela consegue olhar para todos os lados, brincar. É lindo. Não tem mais assimetria facial, nem a assimetria na boca. É lindo de ver. Vocês tiveram medo em algum momento, quando vocês souberam que tinha um atraso de desenvolvimento muito importante, todas essas assimetrias que foram identificadas na Lorena? Vocês tiveram medo de ou demorar muito, ou talvez, será que vai dar certo? Isso em algum momento passou na cabeça de vocês? Como que foi isso para vocês? No primeiro momento, eu fiquei meio preocupado, sim, em retardar todo o processo. Porque, como a gente não tem o conhecimento, então a gente se sente assim, inseguro, né? Vai demorar? Como é que vai ser? E eu queria ressaltar uma coisa. Vendo aquelas imagens de simetria, a olho nu, a pessoa pode entender muito de medida, mas não sabe da gravidade que tem ali. Às vezes a pessoa olha, mas isso não é. Depois do resultado que a gente começa a entender aquele desenho de simetria, e a gente sabe que tem. Então não adianta deixar claro para quem estiver ouvindo, entender que tem que escutar o profissional, porque ali, depois do resultado, eu consigo ver hoje e entender. Mas eu me preocupei sim no começo. E estou feliz pelo resultado e acho que foi até um recorde. Foi. A gente sempre falava isso, né, Cláudia? Cada vez que ela ia demonstrando que ela estava ganhando a simetria do movimento e o desenvolvimento motor dela, a gente estava conseguindo trazer na idade que ela
tinha em cada mês que a gente foi fazendo, isso foi algo que foi se superando a cada vez. E a Lorena ia se superando, né? Então, doía o coração de ver ela me olhando, chorando. E depois, passado algumas sessões, ela já mais tranquila, deixando as coisas fluírem, porque estava muito mais fácil para ela, né? E a gente sabe, como profissional, o caminho que a gente vai alcançar. Só que a gente sabe que quando vocês, pais, chegam, é tudo novo. Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Quantas sessões? Quanto eu vou gastar com tudo isso? Como que vai ser a logística? Porque vocês dois trabalhando e a Lorena tendo que fazer o tratamento. A gente sabe que são muitas questões ali que entram e a gente começa a levantar. Será que vai dar certo? Nós, como profissionais, claro, gente, eu também quero deixar aqui bem claro que hoje a gente tem um boom aí da fisioterapia com os bebês, né? Então, muitos profissionais agora se intitularam aí especialistas em bebês e a gente sabe que não é bem por aí. Então, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado em qual profissional a gente realmente vai acreditar. A gente tem que ter histórias reais, casos reais e resultados reais para que a gente realmente confie e invista o tempo do seu bebê, porque não é só o seu dinheiro, o tempo do seu bebê não volta mais. Isso é muito importante. E a gente sempre tem que ver, que é o que eu sempre falei para a Cláudia, a resposta da criança. Claro que não é, assim, mágica, né? De um dia para o outro vai acontecer tudo. É um processo, mas é muito importante você ver gradativamente a evolução da criança. E isso era coisas que eu sempre pedia para a Cláudia me mostrar. Até que um dia eu recebo uma foto da Lorena dormindo pro lado direito. Não foi? Exatamente. Esse foi o marco de que realmente estava dando certo, que estava fluindo o tratamento, que ela estava respondendo a tudo isso. Que foi quando ela virou o pescoço para o lado direito por espontânea vontade para dormir e ficou assim a noite inteira. Então, o marco de que estava tudo indo no caminho certo foi esse. O que a gente precisa também lembrar, que foi uma das coisas que o pai da Lorena, o Célio, falou, é que eles achavam que ela era canhota, né? Porque ela tinha essa preferência para o lado esquerdo. E isso é algo que todas as famílias acreditam. Ou para o lado direito, ou para o lado esquerdo, ou porque é destro, ou porque é canhoto. Gente, a gente precisa entender que o bebê, ele é ambidestro. Ele faz muito bem com a mão direita e muito bem com a mão esquerda. Ele só vai decidir se ele é destro ou canhoto depois do segundo, terceiro ano de vida. Até lá, ele vai trabalhar muito bem os dois lados. E isso é uma informação que muitas vezes a gente não tem, porque a gente acha desculpas. Não que a gente acha desculpa, ninguém falou pra gente ao contrário. Então, se ninguém falou pra gente ao contrário, como é que eu vou adivinhar que a minha filha não é canhota, sendo que a minha esposa é canhota, a mãe dela é canhota? Então, eu acredito que ela também vai ser canhota. E quando a gente descobre todas essas assimetrias, e o que é além do principal de descobrir e tratar, claro, é saber as consequências que isso pode repercutir na vida da Lorena ao longo da vida, se não é tratado. Exatamente. Cada idade do bebê, seja 6 meses, 2 meses, 10 meses, 1 ano, você tem alguns desenvolvimentos que, entre aspas, seriam obrigatório para o bebê. Então, por exemplo, uma semana antes do Natal, a tia Ana virou e falou para a Lorena, nos deu presente de Natal, comece a engatinhar. E na minha cabeça eu pensei, será? Eu acho que não. E ela nos deu esse presente. Então, ou seja, ela já estava recuperando o atraso de desenvolvimento e nos presenteou de Natal com o engatinhar. E foi, assim, outro marco muito importante para mim, com certeza. E, assim, são muitas coisas, né, que passam quando a gente trata de uma criança, né? Eu acho que o principal de tudo, quando a gente trata uma criança, a gente está transformando a vida dessa criança ao longo da vida dela. E isso é o principal, por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade no que a gente faz. Quando a gente olha para uma criança que, né, falando do caso da Lorena, de tudo que aconteceu com ela, o quanto tudo isso podia repercutir negativamente. Por isso que a gente tinha que correr muito atrás de todo o desenvolvimento, de toda a parte cognitiva, de toda a parte social, porque a gente sabe os prejuízos que podem acontecer lá na frente.
Um deles, por exemplo, seria a escoliose, porque ela tinha um pescocinho torto, ela tinha um tronco torto, ela tinha um quadril torto, então ela tinha toda a assimetria e isso podia repercutir ao longo da vida. Além, claro, da saúde mental, né? Que a gente sabe que amanhã, quantas crianças são cada vez mais fazem bullying e quanto isso a criança sofre isso lá na frente. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso e lembrar o quanto é importante a gente tratar essas crianças o quanto antes. E os pais precisam sempre ver a resposta dos filhos. Porque, assim, eu me lembro o dia que eu falei isso pra Cláudia, eu falei, Lorena, você vai dar esse presente pra gente, né? Você vai engatinhar antes do Natal. E ela fez, mas como que eu sabia? Ah, eu só adivinha? Não, né, Cláudia? Porque ela mostrava pra gente do que ela estava fazendo, de como estava o movimento dela, do que ela era capaz de fazer os próximos passos. E foi o que ela fez. Na primeira semana que começamos, foi muito doído, né? Como você já relatou, o fato de sangrar a pele. E eu me comprometi a fazer parte desse tratamento em casa, para que não precisasse ir 2 vezes por semana. Até mesmo porque, como a doutora Ana comentou, tem a questão de tempo, dinheiro, deslocar para fazer tudo isso. Então, eu me comprometi. O que é muito importante também, os pais estarem sempre presentes na vida dos filhos. Observar muito, porque às vezes alguma coisa que passa despercebido pode resultar lá na frente num tempo que não volta mais, num atraso de desenvolvimento, num bullying, porque hoje ela é uma bebê, mas amanhã ela com 5, 10 anos, ela poderia ter um pescoço torto, alguma coisa que indicasse esse problema que não foi resolvido a tempo e começar bullying e ela também carregar essa mágoa para o resto da vida, né? Então, quando somos leigos no assunto, que é o meu caso, que nunca tinha ouvido falar sobre torcicolo congênito em bebê, você tem que relatar tudo para o seu pediatra, para que ele possa te orientar da melhor forma e sempre confiar. Passa um período, você vai observando como é o resultado do bebê. Se vê que não está funcionando, procura outra pessoa. Às vezes até uma outra mãe que já passou por essa experiência. A gente fala de profissionais, que é a melhor indicação. Mas, de repente, tem alguma mãe que já passou por isso e ela pode, sim, dar uma dica e de repente, acender um alerta para aquela família que não está percebendo o que está acontecendo. Por exemplo, hoje, eu já consigo olhar para um bebê e eu já consigo imaginar se ele está ou não com algum indício de torcicolo. Então, eu acho que observar muito o filho, os passos, o jeito que olha, tudo. Eu sei que hoje em dia é muito complicado termos esse tempo, né? As pessoas trabalham fora, chegam em casa, muitas coisas para cuidar. Mas é necessário olhar para o filho com muito cuidado e com muita responsabilidade. Porque se eu não tivesse observado isso a tempo e fosse descobrir, sei lá, com 1 ano de vida dela, seria muito mais demorado o tratamento. Para ela seria um sacrifício muito maior, porque ela sentiria muito mais dor, ela teria mais resistência. Então o tratamento ia demorar mais ainda e, sei lá, talvez ia durar 1 ano, 2 anos o tratamento, ou de repente usar um capacete. Então, observar o seu filho é muito importante. E diz pra mim, o que você diria pra uma mãe que percebe que algo tá diferente no seu bebê? E depois eu também quero ouvir você, Célio, porque a opinião do pai é uma outra visão, né? Isso é muito importante. Mas que ainda tá com medo, tá inseguro de buscar ajuda pro seu bebê, ou que muitas vezes a mãe olha, observa que tem alguma coisa que não tá dentro do esperado, mas infelizmente um profissional da área da saúde disse que está tudo bem e que é assim mesmo, que bebê é assim mesmo. E a pessoa fica insegura. O que eu faço? Eu vou atrás de um profissional, eu busco uma ajuda, eu deixo assim porque alguém disse que era normal. O que você diria para essa mãe e depois o que você diria para esse pai, Célio? Hoje em dia, se você tem dúvida, porque tem inúmeras opções no mercado, né? Na rede social também.
Então, é um alerta que eu acendo para todos. Cuidado com quem você acompanha na rede social. Porque hoje em dia, muitos se dizem profissionais e nem sempre são. Então, a primeira coisa, confiar no pediatra que está acompanhando. Se passou um mês, passou 2 meses, a opinião dele continua a mesma e você está percebendo que tem alguma coisa diferente, procura um segundo profissional que vai avaliar de uma forma diferente, até mesmo porque cada um tem a sua experiência como médico. E aí sim, de um profissional, procura outro e ali vai fazer um balanço do que aconteceu. Porque nós não somos obrigados a saber tudo. Mãe não vem com manual de instrução. Nós vamos, ao longo do tempo, errando, acertando, tentando, e tá tudo bem. Mas, passou 1 mês, 2, percebeu que não está acontecendo nada de melhora, nada de diferente, procure uma segunda opinião. Ou, de repente, conversa com alguém informal, né? Uma enfermeira, uma pessoa que já tem experiência. No meu caso, eu estou aberta para qualquer pessoa que queira conversar comigo sobre, né? Desde o início a gente percebeu essa preferência dela. Então, percebeu que não está desenvolvendo bem, procura uma segunda opinião. Não tem problema nenhum nisso. É a sua filha, né? O ruim é o tempo passar. A minha visão é não perder o tempo. O tempo é precioso para tudo, né? E principalmente para a saúde. Então, não podemos esperar. Tudo que se foge do normal, eu acho que tem que relatar, tem que buscar ajuda. Não teve retorno, procura outro profissional. Não espere. O tempo é precioso principalmente para a saúde. Então, o meu relato é esse. Não podemos perder esse tempo. Isso que a gente sempre fala, do quanto antes, melhor, né? O tratamento é menor, menos custoso em tempo para vocês, em valor, e também o tempo da criança, porque a criança responde diferente do que ela muito mais velha, né? A resposta da criança ela é muito mais lenta, né? Porque ela está muito mais esperta, resiste muito mais, como você mesma falou, né, Cláudia? E aí, quando você olha para Lorena hoje, depois dessa jornada, Lorena tá aí com 1 ano e 2 meses, andando, simétrica, com pescoço, porque bebê tem pescoço, viu, gente? Não tem essa história que bebê fica gordinho. O que mais te emociona ao lembrar de tudo que vocês viveram? Ela ter recuperado esse atraso no desenvolvimento. Porque a minha maior preocupação era essa. Eu senti que já tinha passado um tempo além do que deveria nesse prazo aí até o 6º mês. Então, eu deveria ter procurado ajuda antes, mas não estava aqui em São Paulo. E hoje eu olho para ela e eu me emociono muito, porque foi um passo de formiguinha. Toda semana, avaliando o desenvolvimento dela. Observava muito tudo para entender que ela realmente estava acompanhando o tratamento da doutora Ana. E tem alguns pontos que às vezes a mãe tem que ser racional. Por exemplo, eu jamais ficaria feliz de ver a minha filha chorando o tanto que ela chorava na fisio as primeiras semanas. Mas eu tinha que entender que era essencial. Porque a doutora Ana tinha que fazer toda a parte de fisioterapia e ela ia chorar, é natural, porque estava sentindo dor e estava tudo bem. Então, às vezes, a mãe tem que ser um pouco racional nessa questão e entender a importância dela nesse tratamento também. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço mãe que já falou para mim, eu continuo com esse fisioterapeuta porque o meu filho não chora. E aí, para a mãe está confortável, mas para o bebê não está. Que é o que o Célio falou, a importância de perder tempo. Então, hoje eu olho para ela e eu agradeço muito a Deus e a doutora Ana por
ter recuperado esse atraso no desenvolvimento. Ela, com 1 ano e 2 meses, já anda para todos os lados. E assim, eu tinha muito medo de que, em qual momento que a Lorena vai andar? Porque hoje em dia, perante a pediatria, tem um prazo, que não sei se são 15 meses. É o que a gente espera, que a criança anda dos 15 meses. Que a criança ande até os 15 meses. E eu, lá no início, eu não sabia se chegaria nesse até os 15 meses para ela começar a andar. E, na verdade, tudo foi fluindo. Doutora Ana, o pai e a mãe em casa e a escola, e corremos contra o tempo e deu certo. Eu me emociono muito porque a gente que está acompanhando de perto, a gente sabe que é trabalhoso, muito trabalhoso. Você toda semana tá ali acompanhando. Ai, será que tá melhor? Será como vai ser a próxima físio? Será que ela vai responder? Vai ter uma resistência? Ou até mesmo o vício, né? De ficar com o pescocinho meio torto, que é uma coisa natural do ser humano, ter alguns vícios, né? De postura e tudo. E se eu não cuidasse disso, ela futuramente poderia apresentar problemas, inclusive na coluna, né? Então, é correr contra o tempo. E você, Célio? Eu me lembro de uma cena da Cláudia me mostrar um vídeo no momento da fisioterapia, ela chorando, mas chorando mesmo de, assim, aquele escândalo de dor. E assim, eu fiquei com dó, mas eu entendi perfeitamente, tipo assim, não, aqui eu estou vendo a gravidade, porque quando sente dor, tem coisa errada, né? Então, aquele vídeo, assim, eu fiquei bem, assim, você fica com dó, né? Mas eu estava vendo ali a gravidade da coisa. Aí depois quando foi movimentando, que a pele abriu um pouquinho. Então, para muitos é meio difícil, mas para outros entende. Eu entendi que era necessário e hoje eu vejo o quanto foi importante e eu fico muito feliz, porque eu sei que ela tem todos os movimentos, ela não tem limitação nenhuma. Então, agradeço, doutora, o seu profissional. Obrigada. Acho que o mais importante disso tudo é que vocês estavam seguros, porque vocês tinham a informação de como seria. Cláudia, hoje tá difícil, ela tá chorando, mas isso vai melhorando. E foi realmente melhorando, e cada sessão ela melhorava cada vez mais, e teve uma hora que parou, não chorava mais, porque ela ainda se sentia muito incomodada, principalmente quando a gente buscava toda a mobilidade e trazer os manuseios com ela para esse lado direito. E eu acho que o que deixa a gente sempre muito seguro é a gente ser informado do que vai acontecer, do que está acontecendo, do que a gente espera, e além da gente ver a resposta da criança. Então, essa segurança traz pra gente a confiança de que eu posso ficar calmo, que já deu tudo certo. E eu que agradeço vocês, a confiança. E tá aí a nossa pequena, vamos trazer ela aqui pra gente poder ver essa princesa, que é a filha de vocês e que eu tive a honra de... Vamos trazer ela? Eu tive a honra de tratar da Lorena. Hoje a gente só vai vê-la mais um pouquinho aí acompanhando o que está acontecendo, do desenvolvimento, mas ela tá linda, andando perfeita, com a cabecinha toda alinhada, toda simétrica, fala tudo, imita tudo, aponta tudo. A Lorena é uma criança que foi muito bem acompanhada por vocês, pais, né? E a segurança de vocês, eu acho que fez com que tudo isso acontecesse. E eu queria agradecer demais. Olha a nossa pequena aqui, cegando, meu Deus do céu. Não é mesmo, Lorena? Não foi fácil, né, meu amor? A tia Ana puxava, a tia Ana virava para um lado, para o outro, mas a Lorena foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. É o microfone, né? Lorena, canta pro pessoal que você sabe. Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão, na minha mão. Cadê o pintinho amarelinho?
Meu pintinho amarelinho. Eu quero ver o microfone agora. E a outra que você gosta? Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. O microfone tá mais interessante, Tiana. Tiana. Eu quero ver o microfone. Lorena, obrigada, meu amor. Beijo pra Tiana. Joga um beijo pra ela. Ai, que preciosa. Eu sou uma preciosa. Queria agradecer demais Fala vocês. assim, obrigado, Tiana. Que linda. É tão lindo ver você assim, toda retinha, toda simétrica. Esse sorriso de ponta a ponta, todo redondinho, não é mesmo? Porque eu sou a princesa da tia, né? Cláudia, Célio, Deus abençoe. Amém. Muito obrigada pela confiança de vocês. Obrigada pela participação, por contarem a história de vocês, que a gente sabe o quanto é a história de outras famílias que estão por aí tentando ajuda, mas ainda não foram ouvidos. E o nosso principal objetivo e meta é que a gente possa levar essas informações, como a Cláudia falou, que ela está à disposição, você também acredito que esteja à disposição para poder ajudar os pais. O quanto é difícil da gente realmente ter a informação correta, e acho que o principal foco do nosso programa Maternidade em Foco é ter vocês, ter profissionais para que a gente possa levar todas essas informações para esse Brasil e que os pais olhem realmente para os filhos e busquem um profissional e saibam que precisa evoluir e não que precisa ficar ali tempos e tempos sem a criança estar evoluindo. Obrigada pelo carinho, obrigada por vocês estarem aqui. Lorena, te amo. Obrigada. Nós que agradecemos o convite. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida que alguém tiver, se eu puder ajudar. Peço muito que os pais olhem para os seus filhos, observem muito para que não percam tempo e que vocês consigam ter bons profissionais como nós tivemos, desde o pediatra até a doutora Ana. E nunca fiquem com dó dos seus filhos no sentido de é um tratamento, precisamos passar por isso, vamos passar. Porque isso é correr contra o tempo. E quanto mais o tempo passa, mais resistente o filho fica. Principalmente quando se trata de movimentos. E é muito importante que perceba isso o quanto antes para ter um bom profissional. Obrigada. Gratidão. Obrigada. Bom, eu queria terminar com uma frase aqui para vocês. Estou aqui emocionada. Cada pequeno avanço carrega uma grande vitória. E toda mãe merece saber que não está sozinha nesse caminho. Obrigada, te vejo no próximo episódio.